Boa noite, amados. Eu saúdo a todos na paz do Senhor e convido vocês nesse momento para nós orarmos, agradecendo a Deus. Amém? Senhor, muito obrigada, meu Deus, por esse momento. Muito obrigada por essa oportunidade, Deus. Só Tu tens todo o poder, Pai querido, para nos dar essa ferramenta de comunicação. Muito obrigada, Senhor, porque temos vivido dias difíceis, Paizinho. Mesmo assim, o Teu amor é tão grande, Senhor, que tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, de tantas coisas. Eu creio nisso, meu Deus. Que até mesmo no momento da dificuldade, no momento da tristeza, mesmo assim a Tua mão não nos desampara, meu Deus. E assim, Paizinho, como eu sinto o Teu amor e o Teu cuidado, eu creio que os meus irmãos também são abençoados pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo, Deus amado, que Tu tens feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Oh, Deus amado, fala conosco nessa noite. É por Ti que fazemos isso. É para estarmos na Tua presença, Senhor, que nós estamos aqui. Deus, nos guia dentro da Tua palavra, nos dá revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, faz isso, Paizinho. Nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos pastores, à nossa comunidade, Igreja Ceia de Portel, por estarmos recebendo as mensagens, estarmos sendo edificados dentro da palavra, Creio que assim como eu sinto saudade de estarmos novamente reunidos no nosso templo, na casa do Senhor, eu creio que muitos de vocês também estão passando por esse momento de saudade, de querer que tudo isso logo passe para que nós possamos voltar a nos reunir. E eu creio que logo, logo isso vai ser possível, em nome de Jesus. Mas enquanto não acontece, nós vamos sendo ministrados através da palavra do Senhor aqui pelo nosso canal. Amém? Louvado seja Deus que permitiu que tudo isso fosse possível de acontecer. Amém? Bom, então a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite fala a respeito de jamais desistir. Amém? É um tema que não somente nesse momento difícil que nós temos vivido deve fazer parte das nossas vidas, mas eu creio que em todos os momentos, em todos os momentos, o cristão, o verdadeiro, aquele que já entregou a sua vida para Cristo, aquele que já compreendeu o sentido da salvação que vem de Deus, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós naquela cruz. Toda pessoa que já recebeu Jesus no seu coração, ela deve ter essa convicção que os momentos difíceis vêm, que as tribulações vêm, mas o cuidado, o amor e o poder de Deus é capaz de nos fazer superar qualquer momento difícil, amém? E por isso nós jamais devemos desistir. Então esse tema que eu quero conversar com vocês essa noite, eu usei como base um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, amém? Então eu gostaria que nós acompanhássemos juntos essa leitura. Romanos, capítulo 12, os versículos são do 10 ao 12. E a palavra de Deus diz assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor
que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Amém? Então, essa palavra desse texto de Romanos, ela nos encoraja a termos esperança, né? A suportar com paciência tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, nos lugares que nós acabamos tendo relacionamentos, né? Como, por exemplo, a nossa família, que é a nossa casa, é o lugar onde nós temos passado boa parte do nosso tempo, né? Por causa desse período de isolamento social. Então, amados, a palavra de Deus essa noite, ela nos encoraja a perseverar, a não desistir, a orar sempre, né? A nos manter alegres, sermos pessoas alegres, embora as dificuldades possam vir a acontecer nas nossas vidas. Eu creio, amados, que cada um de nós, quando aceitamos Jesus dentro do nosso coração, não é somente a salvação que nós recebemos de Deus. Esse presente maravilhoso que Deus dá a cada um de nós, certamente é o bem mais precioso que nós temos, a salvação das nossas vidas. Porém, amados, se nós estivermos apenas pensando que a salvação já é o suficiente para nós, muitas vezes, né? Muitos de nós podemos estar assim, tão felizes pela salvação, que nós acabamos focando muito nesse presente e acabamos não olhando o todo, o pacote inteiro. Eu creio, amados, que além da salvação, nós recebemos uma missão. Todos nós que cremos em Deus, que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, por cada um de nós recebemos uma missão. E essa missão, ela muitas vezes, nós conseguimos identificar. Deus, ele nos revela qual é a nossa missão. Porém, muitos de nós passamos muito tempo, né, pensando, tentando descobrir qual é a nossa missão. E nesse momento eu convido vocês a fazer essa reflexão, né? Será que você já recebeu essa revelação de Deus? De qual missão Ele tem para a sua vida? O que Deus quer que você faça? Né? De que forma Ele quer te usar? Então, eu convido vocês para nós refletirmos sobre isso. Porque existem momentos que dentro do nosso coração nós temos essa convicção, né, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu falo isso por experiência própria, amados, porque Deus, ele tem agido, ele tem atuado de uma forma tão intensa na minha vida, que quando eu paro para fazer algumas reflexões de como eu era antes de ter Jesus no meu coração e a pessoa que eu sou hoje, né, eu consigo perceber algumas mudanças. Embora essas mudanças ainda sejam tão pequenas diante da glória de Deus, diante daquilo tudo que eu sei que Ele tem para mim. Eu creio que o Senhor tem coisas maiores, maravilhosas para a minha vida. Eu creio que tudo que Ele já fez na minha vida é muito bom, mas eu sei que coisas maiores e melhores virão, em nome de Jesus. Então, fazendo esse retrospecto, eu consigo compreender o quanto egoísta eu já fui, né? O quanto eu posso ser ainda hoje, mas também o quanto eu tenho buscado deixar para trás tudo aquilo que eu já fui um dia, para hoje ser uma pessoa melhor do que eu já fui. Amém? E para nós falarmos desse tema, jamais desistir,
nada melhor do que nós termos como base a Bíblia Sagrada, né? Esse canal de bênçãos na nossa vida. Através da Bíblia nós temos conhecido a história de homens e mulheres que aceitaram a missão designada por Deus para a vida de cada um deles. Então, através da palavra de Deus, nós temos tido a oportunidade de conhecer a história de muitas dessas pessoas que entregaram as suas vidas para Deus, que decidiram, que fizeram uma escolha, que fizeram renúncias para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E de todas essas pessoas que a Bíblia nos cita, que a Bíblia nos apresenta, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre 2 personagens que me inspiram muito. A história dessas pessoas me enche de alegria, de saber que tudo é possível na vida daquele que crê no Senhor, na vida daquele que entrega verdadeiramente a sua vida para Deus. E essas pessoas são Moisés, no Antigo Testamento, e Paulo, no Novo Testamento. Então, para nós falarmos um pouco de Moisés, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3 do livro de Êxodo. Amém? O capítulo 3 e o versículo é o 15. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Amém? Aí depois, aqui no versículo 16, diz assim: Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? Então, essa passagem, amados, ela nos relata a forma como Deus ele se dirigiu a Moisés, no momento que ele entregou a Moisés a missão que ele tinha designado para ele. Então, Deus escolheu Moisés para libertar o povo israelita, ou seja, todos os descendentes, de Jacó. Jacó, que passou a se chamar Israel, e todos os descendentes de Israel que viviam no Egito precisavam de uma libertação. Deus ele tinha acompanhado todo o percurso, todo o trajeto desse povo naquela terra. Então ele viu a necessidade desse povo ser liberto e ele escolheu Moisés e entregou essa missão nas mãos de Moisés. E no primeiro momento, se nós lermos no livro de Êxodo, nós vamos entender, nós vamos compreender tudo aquilo que aconteceu a Moisés, a forma como ele recebeu essa missão, a forma como muitas vezes ele quis dizer para Deus que ele não dava conta, que ele não iria conseguir. Porém, o Senhor garantia a ele, em todos os momentos ele garantia que ele daria conta sim, que ele teria pessoas ao lado dele para desenvolver o trabalho. Então, quando nós acompanhamos a história de Moisés
no livro de Êxodo, nós percebemos o quanto esse homem ele perseverou e lutou. Porque quando ele recebeu a missão de Deus, faltava nele ainda o amor pela obra de Deus e, consequentemente, o amor pelas pessoas. Então, somente com o passar do tempo é que Moisés ele foi, dentro do coração dele, desenvolvendo esse amor pela obra, esse amor pelas pessoas. E somente por esse amor que veio direto do coração de Deus para a vida dele é que ele não desistiu. Ele perseverou e lutou e venceu, graças a Deus. Muitas tribulações. O povo falava mal de Moisés. Os próprios parentes, nós temos o caso da irmã dele. O povo celebrava para outros deuses estranhos, deuses que eles haviam aprendido a cultuar lá no Egito. Moisés se irritava com o povo. Mesmo assim, ele não deixava de orar por aquele povo. Ele não deixava de clamar a Deus, pedindo a misericórdia de Deus para aquele povo. E muitas vezes, se nós formos olhar para as nossas vidas, de pessoas compromissadas com o reino, com a vontade de Deus, nós temos que ter essa consciência de que se não for pelo amor, nós não conseguiríamos. Se nós deixarmos de lembrar do amor que Deus sente por cada um de nós, nós acabamos não conseguindo amar as pessoas também com esse amor tão genuíno, tão maravilhoso. Então Moisés ele recebeu esse amor e ele soube dar esse amor. A forma como ele recebia o amor de Deus era obedecendo às suas ordens. E a forma como ele dava esse amor era ensinando o povo a viver a vontade de Deus. Era orando pelo povo para que eles pudessem passar por uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Então, amados, é tão importante a gente ter essa certeza de que Deus nos ama, para que a gente possa também espalhar, retribuir todo esse amor para aqueles que necessitam, para aqueles que têm vindo até nós. Então é muito difícil muitas vezes nós estarmos passando por esse momento de isolamento social e saber que tem tantas pessoas precisando, passando por problemas. Então creia, amados, peça a proteção de Deus e não deixe de ajudar. Se alguém buscar a tua ajuda, se alguém te contactar precisando da tua ajuda, ore ao Senhor, entrega a tua vida na mão do Senhor e não deixa de ajudar o teu irmão. Não te acovarda diante das dificuldades, porque muito mais o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós não vamos ser pessoas que se rebelam, muito pelo contrário. Nós temos que ser pessoas que se regozijam no Senhor, que confiam que ao fazer a vontade de Deus, Ele vai se alegrar. E eu creio que é vontade do Senhor nós ajudarmos o nosso irmão, nós ajudarmos aquele que necessita. Amém? Que seja sempre assim, amados. E também gostaria de falar com vocês um pouco sobre a vida de Paulo e da missão que Paulo recebeu das mãos do Senhor. A missão de anunciar o Evangelho. Amém? E para nós falarmos um pouco de Paulo, eu convido vocês para nós lermos o livro de Atos, o capítulo 9 do livro de Atos. Amém? O capítulo 9 e o versículo é o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Amém?
Então, essa passagem, amados, ela fala a respeito do momento que Deus revelou a Ananias qual era a missão que ele tinha para Paulo. Então, quando nós lemos esse capítulo de Atos, o capítulo 9, nós podemos conhecer a história desse homem que imaginava estar lutando a serviço de Deus, combatendo, aqueles que faziam parte do caminho do Senhor. E quando ele teve um encontro com Jesus, a maneira como a vida dele foi transformada, foi modificada. E aí nós vemos nesse versículo 15 do capítulo 9, o momento que Deus revela a Ananias o que ele iria fazer na vida de Paulo. E a partir desse momento, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, o Senhor fez e operou na vida de Paulo. E Paulo foi um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor para alcançar, para pregar o Evangelho nos mais variados lugares, passando pelas mais diversas situações, tribulações, acidentes, perigos de morte. Então, tudo isso por amor a Deus. Paulo enfrentava as situações difíceis. Paulo era preso. Paulo era espancado. Então, tantas coisas Paulo sofria por amor à obra de Deus e principalmente por amor a Deus e as pessoas que Deus colocava no caminho dele, para que fossem evangelizadas, para que escutassem a palavra de Deus e para que tivessem a oportunidade de transformar a sua mente. Porque Paulo, ele se comovia com aquelas pessoas, que assim como ele, pensavam conhecer a Deus, mas no íntimo do seu coração não conheciam, porque não conheciam o amor de Deus, a essência de Deus, a forma como Deus trabalha na vida de cada um, perdoando pecados. Amém? Muitas pessoas, elas pensam que um relacionamento com Deus é seguir determinadas regras, determinadas tradições. E é claro, nós sabemos que a lei, ela é importante, mas a lei perfeita é o amor. Então foi esse amor que Jesus veio anunciar, que Jesus veio trazer a cada um de nós, e que era necessário Paulo conhecer esse amor para que ele pudesse oferecer para as outras pessoas. Amém, amados? Então, essas duas pessoas, Moisés e Paulo, são exemplos para nós, são exemplos de cristãos, são exemplos de pessoas que resolveram, que decidiram fazer a vontade de Deus, cumprir a missão que Deus estabeleceu na vida de cada um deles. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida procurando algo que nos satisfaça. E comigo, amados, isso só aconteceu quando eu conheci verdadeiramente Jesus e aceitei Jesus no meu coração. E a missão que Deus tem entregado nas minhas mãos, eu creio, eu não vou dizer para vocês que eu já sei, tudo a respeito do que Deus quer para a minha vida, porque eu creio que nenhum ser humano tem essa capacidade. Mas de uma coisa eu tenho certeza, amados, que com o coração quebrantado, com a vontade de servir a Deus, tudo aquilo que Ele tem pedido, eu tento fazer o possível para obedecer, para fazer de todo o meu coração, muitas vezes em meio a tribulações, em meio a lutas, mas não tem nada melhor, não tem nada que traga alegria tão grande ao meu coração do que fazer a vontade de Deus, do que ajudar o meu irmão, ajudar o meu próximo. Então eu creio
porque essa é uma missão que foi entregue diretamente nas minhas mãos. Ajudar, fazer coisas que antes para mim era tão difícil, né? Nunca eu pensei em parar qualquer coisa que eu estivesse fazendo, qualquer interesse que eu tivesse para ajudar alguém, para fazer algo que fosse proveitoso para alguém. Muito pelo contrário, era sempre eu primeiro, eu segundo. Então, essa mudança de vida é obra do Senhor. É só Ele que é capaz de operar esse milagre, de a gente deixar de olhar ao nosso redor, né? Somente aqui, nesse aspecto assim, bem pequeno, e passar a ter uma visão mais ampla daquilo que Deus quer para as nossas vidas, ampliar a nossa visão, olhar com olhos diferenciados para todas as pessoas que estão ao nosso redor e buscar ajudar essas pessoas da forma que for possível para nós. Nós não podemos fazer muitas coisas, né? Muitas vezes nós queremos fazer, mas nós não podemos, mas Deus pode todas as coisas, amém? Falar de Deus e ser usado por Deus é possível para nós. A palavra de Deus nos afirma que Deus ele nos usa como instrumentos, que nós sejamos pessoas disponíveis para Ele, amém? Então isso nós temos que fazer, amados. Nós temos que oferecer o nosso coração todos os dias, renovar a nossa aliança com Deus todos os dias. E eu creio que o resto Ele vai fazer, amém? Nós só temos que estar disponíveis. E eu convido vocês essa noite para estarem disponíveis nas mãos do Senhor. Dizer assim: Senhor, eu me disponibilizo a fazer a Tua vontade. Deus, me revela qual a missão que Tu tens para mim, que Tu queres que eu faça, Senhor. Assim como eu faço isso, amados, eu incentivo vocês a fazerem essa oração, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus proteção, amém? Porque temos vivido dias difíceis, são dias que vão nos trazer muitos ensinamentos, em nome de Jesus. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a Tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mal. Sem Tua presença em mim eu desfaleceria. Mais uma vez não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir. Segura em